Produto Interno Bruto brasileiro subiu no segundo trimestre. É a soma de todos os bens e serviços que o país produziu no período. O crescimento foi bem pequeno, foi menor do que nos 3 primeiros meses do ano, mas os economistas viram como um sinal claro de recuperação da economia. 9 da manhã em ponto, o IBGE divulgou um novo raio-x da economia brasileira. Perto dali, um grupo de especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro se reuniu para analisar o que esse raio-x revela. O número foi mais robusto do que a gente imaginava, né? O professor Francisco está falando do Produto Interno Bruto, que no segundo trimestre cresceu 0,2%. Isso em relação ao primeiro trimestre, que teve avanço de 1%. Esse resultado interrompeu uma sequência de 2 anos de queda. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número que saiu hoje do segundo trimestre é um pouquinho maior. No ranking mundial do crescimento, estamos em 41º lugar, atrás do Chile e da Colômbia. Mas como esse resultado pode ser analisado? A economia apenas parou de piorar ou é mais que isso? A gente já está na parte ascendente do ciclo econômico, mas ainda não na parte positiva do crescimento. O grupo de economistas enxerga um movimento mais consistente. Isso é uma excelente notícia, porque a gente vinha de 8 trimestres consecutivos de queda do PIB. E agora nós já temos 2 trimestres de recuperação. Então é uma inflexão, é um movimento claro de retomada, ainda que uma retomada lenta. Vamos ver então como cada fatia da economia está reagindo. O resultado do PIB foi puxado pelo consumo das famílias. O reflexo disso está no setor de serviços, que inclui o comércio. Saiu do 0 a 0 em relação ao trimestre anterior. Esse número aí inclui brasileiros como a Kátia. Já deu para perceber que ela é uma pessoa positiva. A Kátia tinha 3 restaurantes. Há 4 meses ela abriu mais um, só que pequenininho, com cardápio reduzido, precinho bom. Poucos funcionários, pouco investimento. É um negócio que tem muito menos risco de dar errado. Ou de, se der, a gente não vai quebrar completamente, entendeu? No campo, o índice ficou estável porque grande parte da safra foi colhida nos primeiros meses do ano. E a indústria, que avançou no primeiro trimestre, recuou de novo por causa da construção civil, que ainda passa por maus momentos. A economia de um país é como se fosse uma grande obra em andamento. Os alicerces têm que ser firmes, sólidos, para que as paredes possam subir sem risco de desabar. Se houver um acidente aí no meio do caminho, bem, a reconstrução tem que ser cuidadosa. Só assim para se recuperar a confiança de quem está botando dinheiro ali, de quem está investindo na obra. Na economia também é assim. Sem confiança não há crescimento. E não há crescimento sem investimento, mas essa taxa continua negativa. A gente ainda tem um nível de indefinições na economia, de incertezas muito grande, né? E, além disso, os níveis de utilização da capacidade instalada na indústria ainda são muito baixos. Os economistas explicam que a confiança para investir virá se o governo federal controlar suas contas. Herdamos do governo anterior e vamos conviver com isso durante muitos anos ainda, uma trajetória da dívida pública, PIB, insustentável por um desequilíbrio fiscal muito grande. Mas o que se cobra desse governo se cobrará do próximo. Medidas que sinalizem que isso vai ser equacionado no futuro. Numa entrevista ao repórter João Borges, da Globo News, o ministro da Fazenda disse que o crescimento da economia vai se fortalecer. Para o ano que vem, nós devemos entrar aí num ritmo de crescimento ao redor de 3%, que é a nossa expectativa para o próximo ano. Estamos ainda nas projeções oficiais com 2%, que é um número concreto, um número sólido. E reafirmou que a reforma da Previdência é fundamental. É importante, do ponto de vista de expectativas, etc., que se faça já. Agora, eu acredito que no final o Congresso vai cada vez mais atender a essa necessidade do país. Por quê? Porque o Brasil precisa garantir um crescimento sólido no futuro e, o mais importante, precisa não só garantir emprego e renda para a sua população, inflação baixa, mas na aposentadoria é importante que todos os brasileiros tenham certeza que vão receber a aposentadoria. Não que vão ter dúvida se vai ter um Estado com problema de pagamento
daqui a vários anos. E a liberação dos saques das contas inativas do FGTS e a inflação mais baixa deixaram mais dinheiro no bolso das famílias e o consumo delas puxou a economia. Estudante de economia e desempregado, Vinícius sente na pele o que vê na faculdade. Hoje ele e a mãe compraram um computador e um secador de cabelo em 10 longas prestações. Você está mais confiante como consumidor, pelo menos? De certa maneira sim, mas ainda com bastante receio. Numa economia que acelera com o freio de mão puxado, o consumo teve alta de 1,4% de abril a junho. Foi o primeiro aumento depois de 9 trimestres. Comprei um aspirador. O brasileiro gastou mais com eletrodomésticos, roupas e sapatos e material de construção. As pessoas realmente voltam a consumir para reparo, para reforma de suas casas. A gente tem percebido mais cliente nas lojas e consumindo mais. O consumo das famílias representa mais de 60% do PIB. Dessa vez ele reagiu por causa de uma combinação de fatores. Redução dos juros, do endividamento, queda da inflação, principalmente dos preços dos alimentos. Assim, muitas famílias tiveram um pequeno alívio no bolso e que se traduziu em mais disposição para comprar. O estímulo extra veio das contas inativas do FGTS. Anderson sacou quase R$ 1.500. Eu comprei umas ferramentas, ajudei a minha mãe e levei minha família para dar um passeio, um jantar assim com um dinheirinho a mais que entrou. O mercado agora acredita que o PIB pode crescer até 1% em 2017. O otimismo ajudou o principal índice da Bolsa de São Paulo a fechar com alta de 1,54%, no maior patamar desde 2010. Esse consumo das famílias retomando garante aí a continuidade do crescimento econômico para os próximos trimestres. Não vai ser um trem-bala, mas vai ser devagar e sempre. A economista não vê mais o risco do chamado efeito W, quando a economia cai e melhora, cai e melhora. Até o ano que vem, ela espera o gráfico do PIB em forma de V, sem recaídas. Mas para o crescimento ser duradouro, é essencial aumentar o investimento, que está no menor nível desde o ano 2000, 15,5% do PIB, longe do patamar ideal, que é acima dos 20%.